novamente de volta aqui com vocês, conforme semanalmente fazemos. Hoje estudaremos a lição número 10 da nossa escola bíblica dominical. Durante este primeiro trimestre, estamos discorrendo sobre estas lições da nossa revista Ebenezer Dominical, revista da Escola Bíblica Oficial do Ministério Missão Europa no Brasil. E estamos estudando sobre a temática Nova Vida em Cristo. E tenho a honra de ser o comentarista destas lições. Durante este trimestre, estamos discorrendo sobre a importância de se obter uma nova vida em Cristo neste mundo tão corrompido, neste mundo tão cruel. E hoje estaremos falando sobre a seguinte temática: Jesus deseja o nosso bem-estar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Internacional, Missão Europa no Brasil. Convenção que tem como presidente o pastor José Antônio de Castro. O nosso endereço situa-se à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. Ainda, nossa filial situa-se à Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Dominicalmente, a partir das 9 horas, estamos reunidos para estudos destas lições bíblicas. Compareça em uma de nossas reuniões e faça parte da melhor escola do mundo. Lição número 10, 6 de março de 2022. O texto áureo está fundamentado no livro de Salmos, número 103, verso 5, que assim está registrado: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E como verdade aplicada, nós dizemos que Cristo é a fonte da nova vida em Deus. Esta nova vida só se alcança através dele, como resultado de uma vida melhor. Conquistar uma nova vida em Cristo faz com que tudo mude para melhor em todos os sentidos. E como objetivos desta nossa lição, evidenciamos os seguintes: conscientizar sobre os benefícios de uma nova vida em Cristo, conscientizar sobre a necessidade de bendizer o Senhor pelas bênçãos recebidas, e mostrar a importância de uma nova vida em Cristo como resultado de bem-estar. O nosso texto básico, nossos textos de referência, ainda Salmos número 103, versículos 2 a 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E na introdução, dissemos que é por isso que se bendize ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, tanto pelas bênçãos espirituais quanto as de prosperidade. E no primeiro item, demos por título Jesus pagou a nossa conta. É Ele quem perdoa os pecados que, através da cruz, pagou o preço com o seu precioso sangue, convertendo em nova criatura os que o aceitam. A culpa foi removida e agora, redimido pelo seu sacrifício, o justo mantém o seu espírito rejuvenescido. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ainda Salmos número 103, versículos, ou melhor, versos 3 a 5. No tópico primeiro, subdivisão número 1, Deus preocupa-se com a nossa saúde. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Epístola 3 João, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia Sagrada deixa claro que Deus interessa-se pela nossa saúde como resultado do nosso bem-estar. É da vontade de Deus que todos sejamos libertos dos males que atacam a humanidade e fragilizam as economias das nações. Faz parte do projeto de Deus o cuidado que devemos ter para o bem-estar do nosso corpo físico e da nossa alma. Nem toda doença é resultado de castigo. Deus é o Pai amoroso e por isso se compadece do nosso sofrimento. Por outro lado, zelar pela saúde do nosso corpo é um ato de consideração e respeito ao Criador. A Bíblia afirma que somos a morada do Espírito de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E na segunda subdivisão, não cuidar do corpo é pecado. O nosso corpo físico é de grande relevância para os propósitos de Deus. Diz a Bíblia que ele é o templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo.
Daí o seu grande valor para Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Desrespeita a Deus quem trata mal o seu próprio corpo com hábitos alimentares desaconselhados pela medicina, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, práticas imorais e sedentarismo. Levar a efeito essas coisas são atos condenáveis pela palavra de Deus, que nos diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João, capítulo 5, parte B do versículo 14. Deus nunca realizará coisa alguma que compete a mim ou a você fazer. E no tópico 1º, subdivisão número 3, orar pedindo saúde. Deus interessa-se em nos ajudar a mantermos uma saúde salutar. Cristo é a fonte benéfica para a conservação da saúde física, emocional e espiritual. É nosso dever cuidar da preservação do dom da vida. É natural que todo ser humano anseie por viver com qualidade de vida, pois é o que faz prolongar o tempo de existência do homem sobre a terra. O próprio Jesus sentiu-se em estado de depressão e orou ao Pai pedindo-lhe o livramento. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 38 e 39. Devemos orar a Deus pedindo-lhe saúde e vida longa. Quanto mais tempo vivermos saudáveis nesta vida, maiores oportunidades teremos de ajudar o próximo, a fim de testemunharmos sobre a nossa fé em Cristo e contribuirmos para a transformação deste mundo tão vil. Com o nosso bom exemplo, força de vontade e zelo pelas coisas de Deus. E o título do item número 2, ler exercita a memória. A maioria das pessoas passou a ter o hábito de fazer exercícios físicos em academias ou ar livre, com a finalidade de adquirir um melhor condicionamento, um ritmo saudável e de qualidade de vida. A medicina moderna aconselha que todos façam algum tipo de exercício, principalmente caminhadas. Contudo, ainda que muitas pessoas deem valor ao exercício físico e cuidem com desvelo da aparência exterior, esquecem-se da parte mais importante do corpo, o nosso cérebro. Por incrível que pareça, nossa memória também precisa exercitar-se todos os dias.
E por que deve ser assim? Porque o exercício da memória garante maior poder de concentração. Estudos científicos dizem que o cérebro diminui a sua capacidade produtiva com o passar dos anos. Com isso, pesquisadores da mente desenvolveram técnicas conhecidas como aeróbica dos neurônios, ou seja, uma nova forma de exercício cerebral projetada para manter o cérebro ágil e saudável, criando novos e diferentes padrões de atividades dos neurônios no cérebro. Um exercício que precisa ser posto em prática, que muito contribui pela saúde mental, é o desenvolvimento da prática da leitura. Ler, além de fazer bem, exercita a memória. É preciso ler sempre, principalmente a palavra de Deus. E na primeira subdivisão, o título é Deus corrige pelo bem-estar. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Jesus advertiu aos seus seguidores que passariam por lutas e tribulações neste mundo. As aflições, geralmente, servem de aprendizado para os filhos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as tribulações. Enganam-se os que acham que seguir a Cristo é sinônimo de plena segurança neste mundo vil. Tampouco significa viver sem nenhum esforço e sem necessidade de lutar. Seguir a Cristo é ter ciência de que o inferno se levantará para se opor em qualquer situação. Ainda que em meio a enormes dificuldades. A garantia que temos é que Cristo afirmou que estaria conosco até o fim dos séculos. Ter a certeza de que Deus estará conosco faz toda a diferença. Sua presença renova nossas forças para encararmos os problemas que enfrentamos no dia a dia. Esse é um dos motivos para não desprezarmos a palavra de Deus. Por mais doloridas que as lutas pareçam ser, as palavras do Senhor garantem-nos completa vitória sobre as lutas e alcance da vida eterna com Deus. E na segunda subdivisão, demos por título Correção visa o bem-estar. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo número 2. Jesus utilizou uma linguagem metafórica a fim de ensinar os discípulos da necessidade de correção, visando o bem-estar de cada membro do seu corpo. Nesse texto, compara-o a ramos de videira que, às vezes, precisam ser cortados, aparados, para que deem folhas e produzam muitos frutos.
A palavra de Deus tem poder para limpar. É como podar os ramos. Os cortes são realizados visando a melhoria da qualidade dos frutos, bem como o seu crescimento. Deus corrige os seus filhos porque os ama. Inicialmente, parece não ser possível vencer a dor. Todavia, com o tempo, percebemos que Deus tomou a decisão certa. Devemos ter ciência de que toda a disciplina vinda de Deus tem por objeto o crescimento espiritual. Ele deseja o nosso bem e não há o que temer. E no tópico 2, subdivisão número 3, somos 3 em 1. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Os cientistas e pesquisadores contemporâneos não descobrem nada de novo sob o sol. Tudo o que dizem encontrar como novidade, a Bíblia já havia estabelecido desde o início dos tempos. Ou seja, o ser humano é composto de um todo indivisível: corpo, alma e espírito. O que a ciência humana procura dividir em partes físicas, mentais e espirituais, na realidade, são elementos inseparáveis que se interrelacionam como um todo. Tudo que abrange a mente de forma positiva ou negativa afeta também todo o corpo físico. O estado de espírito tem efeitos diretos sobre a condição física e vice-versa. Daí a existência das doenças psicossomáticas. Os seres humanos são partes que formam um todo e se integram de forma harmoniosa. E no item número 3, espírito e corpo interrelacionam-se. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Epístola 3 João, capítulo 1, versículo 2. Psicólogos dizem que o riso alegre, ruidoso e prolongado produz transformações visivelmente mensuráveis. Atuam no sistema imunológico da pessoa, conforme estudos científicos. Uma pessoa alegre e feliz contribui para que o seu corpo obtenha melhorias contra as doenças. Estudos científicos demonstram a relação que existe entre uma mente sã e o seu corpo material. A Bíblia já apontava para tal ligação que, de modo vital, interage entre a mente e o corpo. O apóstolo João já havia dito sobre a íntima ligação entre a mente, o corpo físico e o bem-estar espiritual, conforme descrito acima. E no tópico 3 ainda, primeira subdivisão, demos por título Ar puro traz bem-estar. O ar que respiramos precisa ser puro, pois é essencial para a saúde e o bem-estar.
De dia ou de noite, nossos pulmões clamam por uma ventilação apropriada e segura. O sangue que circula nas nossas artérias precisa distribuir quantidade suficiente de oxigênio para manter as células com vida. A qualidade do ar absorvido pelas tranqueias pulmonares é de suma importância para o bem-estar. O homem sem Deus não mantém o cuidado consigo mesmo. Intoxica seus pulmões com gases orgânicos das drogas. Bactérias são disseminadas na atmosfera e geram pandemias mortais. Isso entristece Deus, pois ele criou o homem como templo do Espírito Santo. E tópico 3, subdivisão número 2. O sono restaurador traz bem-estar. O corpo humano necessita de descanso para recuperar as energias gastas. Deus deu o exemplo ao descansar no 7º dia após a criação. A recreação e o lazer ajudam a exterminar as tensões da labuta e dos deveres familiares. Sem o descanso e sem o sono restaurador, as pessoas sofrem de ansiedade, depressão e síndromes diversificadas. O estresse emocional acarreta doenças da alma e o corpo, já abatido pelas fortes pressões, grita por socorro a fim de recuperar o tempo perdido. Na verdade, não existe um substituto para um sono restaurador. E na subdivisão número 3, exercícios físicos produzem bem-estar. Tanto o corpo físico como a mente requerem a prática de exercícios regulares. No início, deve-se realizar exercícios num ritmo de ânimo calmo, aumentando-o gradualmente à medida em que o corpo for ganhando resistência física. A mente também precisa exercitar-se e nada melhor do que uma boa leitura, principalmente da palavra de Deus, que, além de nutri-la, alimenta a alma e o espírito. Consultas médicas regulares ajudam a manter o corpo e a mente sã, visando o bem-estar social. E concluímos dizendo: as relações entre corpo, alma e espírito estimulam-nos a um estilo de vida segundo os princípios estabelecidos por Deus. Um estilo de vida saudável ajuda-nos a nos prepararmos para a volta de Jesus. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Cristo deseja encontrar-nos prontos e com melhoria da qualidade de vida para o nosso bem-estar. Cooperemos com Deus. E assim concluímos a nossa 10ª lição. No próximo domingo, se Deus permitir, dia 13 de março de 2022, aqui estaremos de volta para comentarmos a 11ª lição. Já estamos nas lições finais do nosso trimestre.
e estaremos comentando sobre a vida plena de confiança em Deus. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical, a nossa revista histórica, que marcou a história da Assembleia de Deus, Missão Europa no Brasil. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.